Um século depois de os judeus retornarem à sua terra natal, muitos deles se tornaram complacentes e menos devotados ao Senhor. Por intermédio do profeta Malaquias, o Senhor abordou o declínio do comprometimento dos judeus para com Deus. O Senhor instruiu seu povo do convênio a voltar-se a Ele, trazendo-lhe seus dízimos e suas ofertas com mais fidelidade, e Ele prometeu abençoar e proteger aqueles que assim fizessem. Malaquias foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá no período pós-exílio. Na verdade, existe muito debate entre os estudiosos sobre quem foi Malaquias pelo simples fato de não existir qualquer informação pessoal sobre ele. Além disso, o significado de seu nome é o que gera ainda mais dúvidas. Malaquias significa meu mensageiro ou meu anjo, do hebraico Malaki. Com base nesse significado, muitos eruditos entendem que o nome Malaquias não se trata de um nome próprio, mas de um termo apelativo. Essa discussão é tão antiga que a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, traduz esse termo hebraico literalmente como mensageiro. A Septuaginta traduz a frase, por intermédio de Malaquias, como sendo por intermédio de seu anjo, mensageiro. Já o Targum aramaico sugere que Malaquias é na verdade um pseudônimo para Esdras, enquanto outras tradições conjecturam que esse nome não precisa ser, necessariamente, um pseudônimo para Esdras, mas pode ter servido para qualquer judeu anônimo que viveu naquele período após o cativeiro babilônico. No entanto, apesar de não sabermos muita coisa sobre quem foi Malaquias, as teorias que tentam supor que seu nome não é um nome pessoal, são enfraquecidas pelo fato de que em todos os outros livros proféticos um nome próprio sempre é mencionado. A fim de tentar trazer pelo menos alguma informação sobre a biografia de Malaquias, algumas tradições rabínicas antigas sugerem que Malaquias provavelmente fosse da tribo de Zebulon, enquanto outros, considerando o zelo com o culto a Deus que o profeta demonstra em seu livro, sugerem que talvez ele tenha sido um levita. Da mesma forma com que é difícil saber em detalhes quem foi Malaquias, também é bem difícil datar com exatidão o período de seu ministério profético. O que se sabe é que o profeta Malaquias viveu no tempo de Esdras e Neemias, e seu ministério ocorreu em algum momento entre 458 e 433 a.C. Alguns detalhes no livro que traz seu nome nos ajudam a entender o período em que o profeta Malaquias viveu. Em sua profecia ele enfatiza a lei, o que naturalmente nos faz lembrar-se do empenho de Esdras na restauração da autoridade da lei. Assim como Esdras e Neemias, o profeta Malaquias também falou contra o casamento com mulheres estrangeiras, combateu a negligência sobre o dízimo, criticou severamente as práticas reprováveis de um sacerdócio corrompido e repreendeu o povo pelos pecados sociais praticados. Todos esses detalhes nos mostram claramente que o profeta Malaquias enfrentou os mesmos problemas que Esdras e Neemias, ou seja, nitidamente eles foram contemporâneos. No entanto, a diferença fundamental entre eles é que Esdras e Neemias combateram esses problemas essencialmente implantando uma reforma, enquanto o profeta Malaquias confrontou o povo com profecias vindas diretamente do Senhor. Sob esse aspecto, é bem possível que o ministério do profeta Malaquias serviu de apoio aos programas de reforma liderados por Esdras e Neemias. Alguns estudiosos levantam a possibilidade do ministério do profeta Ageu ter sido posterior ao ministério do profeta Malaquias. Porém, a posição mais provável e amplamente aceita é a de que o profeta Malaquias realmente foi o último dos profetas menores do Antigo Testamento. O profeta Malaquias denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava. Naquela época o povo estava desanimado, tomado pela desilusão e com muitas dúvidas, pois acreditavam que as promessas de Deus que diziam respeito à restauração após o cativeiro babilônico não haviam se cumprido. Além dessa angústia, Judá ainda estava sob o domínio de uma nação estrangeira, os persas, e uma pesada carga de impostos era cobrada do povo, o que acabava gerando muita pobreza e problemas financeiros, como também a hostilidade das nações vizinhas. Esse cenário fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra do Senhor, e o culto a Deus acabou prejudicado. Isso fica claro durante a mensagem do profeta Malaquias registrada em seu livro, onde percebemos que o povo oferecia as sobras ao Senhor, ao invés de oferecer o que tinham de melhor. O profeta Malaquias então falou sobre a realidade do amor de Deus, denunciou a infidelidade de Israel e exortou sobre a certeza da justiça de Deus que julgará adequadamente o justo e o ímpio.
A mensagem do profeta Malaquias também aponta diretamente para Cristo, no sentido de que por mais que o povo estivesse desanimado, Deus enviaria o Messias para purificar seu povo. O profeta falou sobre a obra de um mensageiro que seria precedido pelo profeta Elias, e o Novo Testamento revela que Jesus é esse mensageiro, bem como João Batista foi aquele que o precedeu, desempenhando seu ministério no espírito e poder de Elias. Malaquias também profetizou que o culto a Deus se espalharia por todas as nações, uma profecia que começou a ser cumprida no ministério de Jesus e de seus apóstolos, onde a salvação foi anunciada às nações gentílicas de uma forma sem precedentes através da pregação do Evangelho. Tiago, em sua epístola, fez referência sobre o chamado ao arrependimento do profeta Malaquias que dizia: "Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós", e o aplicou em sua exortação sobre a conduta dos cristãos ao escrever: "Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós". Assim, o grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento, falando sobre a importância de uma fé renovada no cumprimento da promessa sobre a vinda do Messias que julgaria ímpios e justos. Se por um lado não sabemos muito sobre quem foi Malaquias, por outro sabemos com toda certeza que sua mensagem foi urgente e inspirada por Deus, a ponto de romper as barreiras do tempo e ser especialmente relevante para a igreja cristã da atualidade, onde muitos infelizmente perderam o zelo pelo culto a Deus. Malaquias repreende os sacerdotes e o povo por oferecerem a Deus sacrifícios imperfeitos e desonrados. Eles entregavam animais doentes ou defeituosos em vez de oferecer o melhor. Devemos dar o nosso melhor a Deus, seja em nosso tempo, talentos ou recursos. Não é apenas sobre quantidade, mas sobre a qualidade da nossa entrega e o coração com o qual fazemos. Malaquias denuncia a infidelidade no casamento, condenando o divórcio injusto e a quebra de alianças. Nossas relações humanas refletem nossa relação com Deus. Ele valoriza alianças, e isso deve se refletir na forma como tratamos nossas promessas e compromissos. Deus, através de Malaquias, promete julgar aqueles que oprimem o trabalhador, a viúva, o órfão e o estrangeiro, mostrando sua preocupação com os marginalizados. A verdadeira fé não pode ser separada da justiça social. Deus nos chama a cuidar dos vulneráveis e ser instrumentos de sua justiça no mundo. Malaquias desafia o povo a ser fiel nos dízimos e ofertas, prometendo que Deus abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos. A fidelidade no uso dos recursos materiais demonstra confiança em Deus como provedor. Além disso, ser generoso abre portas para bênçãos espirituais e materiais. Malaquias profetiza sobre a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor, cumprido em João Batista, e sobre o dia do Senhor, trazendo julgamento e restauração. Deus tem um plano redentor e cumpre suas promessas. A história aponta para a vinda de Jesus como Messias e nos chama a viver preparados para seu retorno. Malaquias descreve um grupo de pessoas que temiam ao Senhor e foram lembrados em um livro memorial. O temor a Deus é a base de uma vida piedosa. Ele honra aqueles que o temem e que vivem de forma íntegra, mesmo em tempos de dificuldade e injustiça. Malaquias nos convida a refletir sobre nossa relação com Deus e com os outros. Ele nos chama à autenticidade, ao arrependimento e à esperança na fidelidade divina. Assim como na época de Malaquias, hoje somos desafiados a viver uma vida que honra a Deus e faz diferença no mundo. Embora saibamos pouco sobre a origem ou a vida pessoal de Malaquias, o nome dele significa "meu mensageiro". Deus muitas vezes escolhe pessoas que estão dispostas a obedecer e transmitir sua mensagem, mesmo que isso exija confrontar erros e chamar ao arrependimento. Malaquias foi fiel em cumprir essa missão difícil. O contexto de Malaquias era marcado por desilusão e práticas religiosas sem sinceridade. O povo e os sacerdotes estavam negligenciando o culto a Deus, oferecendo sacrifícios imperfeitos e vivendo em pecado. Deus levantou Malaquias para corrigir essas falhas e restaurar o temor ao Senhor. Isso mostra que Deus escolhe líderes adequados para desafios específicos. A escolha de Malaquias reflete o compromisso de Deus com seu povo. Mesmo quando Israel estava em pecado, Deus enviou Malaquias como um ato de amor e misericórdia, para advertir, corrigir e apontar para a esperança de redenção no futuro Messias. Ser profeta exigia coragem,
pois frequentemente envolvia confrontar o povo, os líderes religiosos e até mesmo as autoridades civis. Deus escolheu Malaquias porque ele estava disposto a cumprir essa tarefa com fidelidade, mesmo diante de possíveis resistências. Deus escolheu Malaquias para preparar o coração do povo para eventos futuros, incluindo a vinda do mensageiro da aliança e do Messias. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, marcando a transição para o período de silêncio profético que duraria até João Batista. Em geral, Deus escolhe as pessoas não por mérito próprio, mas por sua graça e propósito soberano. Malaquias foi um instrumento escolhido para exaltar o nome de Deus, corrigir seu povo e apontar para a esperança futura. Assim como Malaquias, Deus continua a chamar pessoas para missões específicas em diferentes contextos, baseando-se em sua sabedoria e vontade. Essa é a história do profeta Malaquias. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, não deixe de seguir o nosso canal. Comente o que você achou da história do profeta Malaquias. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, teu nome é grande e digno de todo louvor. Como nos ensinaste por meio do profeta Malaquias, queremos te oferecer o melhor de nós, não apenas restos ou sobras. Ajuda-nos a viver com um coração sincero, honrando-te em nossos pensamentos, palavras e ações. Pai, perdoa-nos por vezes em que fomos infiéis às nossas promessas, negligentes com a tua obra e indiferentes aos necessitados. Purifica o nosso coração para que possamos ser fiéis, não apenas em palavras, mas em nossas atitudes. Senhor, ensina-nos a confiar em ti, oferecendo com generosidade o que nos deste, certos de que tu és o nosso provedor e sustentador. Abre as janelas do céu sobre nós, não apenas com bênçãos materiais, mas com a tua presença, amor e paz. Ajuda-nos a ser defensores da justiça, cuidando do órfão, da viúva e do estrangeiro, como reflexo do teu caráter em nós. E assim como Malaquias anunciou a vinda do teu mensageiro, ajuda-nos a viver com esperança e expectativa, preparando nossos corações para o retorno glorioso de Cristo. Que o temor ao teu nome seja a marca das nossas vidas, e que sejamos um povo que exalta a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.